O Grupo Cristal de Rádios apresenta Sudoeste em Pauta. Sudoeste em Pauta. Tema de hoje, redes sociais e a política, com os entrevistados Takeuchi Filho e João Carlos Rosa. Bom, gente, nós estamos aqui hoje com os administradores do PDI, que é um grupo no Facebook que se chama Política Democrática de Itapeva. E nós estamos com dois dos administradores, na verdade, aqui. E a nossa ideia com essa entrevista é passar para todo mundo como é que funciona um grupo que trata basicamente de política numa rede social. Nós estamos aqui com o Takeuchi Filho, que é um empresário, e com o João Carlos Rosa, que é funcionário público estadual. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês: como que nasceu esse grupo? Bom, o PDI nasceu na campanha de 2012, na campanha municipal de 2012. Existia um outro grupo chamado Política Fiada, onde a gente discutia política, muita gente fazia campanha durante a eleição de 2012, só que num determinado momento esse grupo deixou de ser parcial. Muitas postagens que iam contra a opinião do administrador eram apagadas, vários comentários excluídos, e num determinado momento o administrador começou a excluir todos os membros que não corroboravam com as ideias dele. Aí a gente acabou montando o PDI, e a maioria dos membros que estavam no Política Fiada foram para o PDI, e de lá para cá ele foi crescendo. Então surgiu o PDI porque o Política Fiada perdeu o sentido, foi isso? Sim, inicialmente o Política Fiada começou com discussões políticas, sem um lado específico, mas durante a campanha ele foi tomando um partido, foi tomando um lado, e quem tinha opinião contrária era excluído. Depois a gente veio saber que o administrador era um candidato da época, aí a gente entendeu o propósito. Mas foi daí que nasceu o PDI. Tá certo. Vou falar agora com o Takeuchi. Pergunto para ele, quem são os administradores hoje, Takeuchi? Como é que começou? Quem eram os anteriores? Conta pra gente. Bom, o grupo ele foi criado pelo João, que está aqui, pelo Marcos Melo Bolacha, pelo Luan Barbosa, pelo Everton e pelo Neto Gonzaga. Esses 5 eram os originais. Depois, cada um por um problema particular, 2 deles saíram, e aí, naquela época, quando houve essa mudança, entrou esse que vos fala, e a Marlene. Recentemente a Marlene saiu, e entrou o Eugênio Morel, o Geninho, né? Para você ver como é imparcial a coisa, o Geninho é um petista roxo, mas daqueles roxo mesmo, entendeu? Você falar mal da Dilma, ele bata na gente, né? Não é verdade, Geninho? E de lá para cá, a gente busca, né, essa unidade dos administradores para não haver controvérsia nessas coisas. Cada um tem sua opinião, cada um tem seu lado político, mas a unidade é a coisa mais importante que tem entre os administradores. É isso que eu ia falar, né? Independente da posição política de cada um, o importante é que todos possam falar, né? A respeito de todo e qualquer assunto, sem ficar muito roxo, né, filho? Então, acho que a beleza, aliás, da rede social tá nisso. Gente, ninguém pensa igual, né? A todo mundo tem uma opinião diferente, né? Então, agora eu vou passar pro João a bola aqui. Quanto tempo que vocês estão no ar? O PDI está no ar desde pouco antes da eleição de 2012. Setembro, um mês e pouquinho antes da eleição, a gente começou o grupo PDI. Começamos nós 5, foram adicionados uns 100 membros que eram do Política Fiada, e de lá para cá ele só foi crescendo. Então já vai fazer aí praticamente 3 anos que está no ar. E essa, como o Taki falou, essa união, essa unidade dos administradores, apesar de cada um ter um lado político partidário, na verdade a gente não combina em quase nada, só no time do futebol com os 5 torce por mesmo. Mas em política cada um tem as suas preferências, mas a gente tenta manter essa unidade, deixando de lado as preferências pessoais, para conseguir manter a credibilidade do grupo. Bom, em 2012 nós podemos então fazer aniversário de 3 anos, é isso? Em setembro faremos 3 anos. Legal. Antes de eu perguntar as regras, eu quero que o João me conte aqui
Quantos membros tem o PDI atualmente, João? Olha, hoje o PDI está com um pouco mais de 7 mil membros. Só salientando que a gente não adiciona aleatoriamente ninguém. Então, todos que são incluídos no PDI é porque pedem para ser incluído. E mesmo assim, tem uma fila enorme lá que a gente não coloca, porque a gente tem alguma dúvida em relação à autenticidade da pessoa. Muitos fakes são criados, muitas pessoas criam 3, 4, 5 perfis diferentes. E para tentar manter essa ordem, a gente tem algumas regras. E para adicionar, a gente procura conhecer a pessoa, ou pelo menos saber da autenticidade da pessoa, porque cada um é responsável pelo que posta em rede social. E então, para a gente poder manter essa credibilidade do grupo, a gente tem que saber com quem tá lidando. Vocês estão fazendo mais ou menos o que os pais da gente faziam, sabe? Quando a gente era um pouco mais criança. Viu? Você vai sair, gente de quem é essa pessoa? Não é assim? Bem isso. Então mas é importante mesmo isso, exatamente para que a coisa flua de uma forma bacana, né? Vou passar agora aqui a bola pro Takeuchi, para ele falar pra gente das regras. Fala aqui, Fio, como é que são as regras do grupo? Bom, uma das regras principais do grupo o João já colocou, né? Que a pessoa possa se identificar de forma clara e inequívoca. Essa é uma regra. Nem sempre é possível a gente manter isso. A segunda regra é a educação, o respeito para com os demais membros. Somos 7 mil, gente, né? Então é impossível você não ter uma regra, não ter uma ordem para que você possa manter o nível do debate. Porque muitas pessoas, como a gente fala, existem muitos fakes, perfis falsos, que entram exclusivamente para agredir. Então a gente toma as providências que tem que ser tomada. Faltou com a educação? Área, tchau, até logo, passar bem, entendeu? E dependendo, se não for fake, seja um membro identificável, também aí vai para geladeira, né? Aí tem a pena. A gente dá. Primeira coisa, a gente entra lá e pum no inbox. Ó, para com isso que senão vai acontecer isso. A pessoa continua, a gente vai no perfil, lá no comment, lá no post da pessoa e creu. Não topou ainda? Tchau. Ou é 15, ou é 30, ou é 60, ou é bye-bye para sempre, dependendo do nível da gravidade da coisa, entendeu? Entendi. Esses posts que são mais esquentados, assim, mais fervidos, os assuntos são os mais diversos possíveis, né? A gente acaba chegando a uma solução para as coisas ou fica naquele blá 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 só? Na verdade, a solução não chega, mas a gente consegue apaziguar, ou pelo menos que os membros respeitem as ideias alheias. Falar de política não é fácil, sempre tem os lados de divergentes. O Brasil hoje vive uma divisão histórica em relação à política. Em nível municipal isso também acontece, mas o que a gente preza no grupo é isso. Eu defendo, eu critico, mas com base em verdades. A opinião ninguém pode questionar, a minha opinião é minha, mas sempre baseado na verdade e principalmente respeitando a opinião alheia. Então, muitos posts chegam a esquentar, duram muito, vão lá para 200, 300 comentários, mas o que a gente tenta fazer é com que aquele que está só lendo, muitas vezes não está comentando, ele está só lendo, que ele consiga ler todos os comments, saber a opinião de cada um e formar a sua opinião. Para isso, um comentarista tem que respeitar o outro. E é isso que a gente preza sempre. Isso é bacana. Isso, aliás, é muito bacana. Eu acho que deve ser o fim, né? O objetivo de tudo deve ser isso mesmo. Dos 7 mil membros, muitos não comentam diariamente. Muitos não estão lá a todo momento comentando. Mas encontram com a gente na rua, comentam que viram, comentam que gostaram de tal discussão, comentam que ficaram sabendo melhor sobre determinado assunto porque viram no PDI. Então, assim como tem aqueles que gostam de comentar diariamente, 3, 4 vezes por dia, tem aqueles que gostam só de saber o que está acontecendo. Nós vamos voltar aqui agora para o Takeuchi. Acho que ele lembrou de uma outra regra. Foi isso, Takeuchi? Lembrou de uma outra regra do grupo? Fala pra gente. Exatamente, Eliana. Como a gente estava falando de fakes, nós temos um problema sério com fakes. São pessoas que têm outros interesses, né? Criam um perfil falso, entram no PDI para futuramente, alguns ficam até dormentes lá para despertarem na época da eleição. Então, a gente tomou a seguinte decisão. Às vezes, vamos supor, o João tem um perfil dele lá no grupo, ok? Então, ele está lá comentando. Aí chega na época da eleição, surge o Joãozinho 2, né? Só que é um Joãozinho com outro nome, né? Vamos escolher. Aí surge o Rosinha. Surge o Rosa, vamos. Surge o Rosa e o Rosa começa a ter um lado
E a gente vai averiguar, porque a gente consegue averiguar isso, tá? É difícil? Mas os 5, a gente começa a questionar. Existe a forma de escrever, a forma, né, de se expressar, e a gente acaba deduzindo. Tem alguns que tentam disfarçar, falando até, errando em português, né? Assim, aí é muito grosseiro até. E a gente descobrindo que o João é o Rosa, nós mandamos 2 para fora, mas não é assim, não é geladeira não, é exclusão, é banimento, não volta mais pro PDI, de jeito maneira, entendeu? Porque a gente precisa preservar, né, o que o PDI se tornou, e o PDI se tornou um instrumento hoje para que as pessoas possam fazer os seus questionamentos. Hoje virou, como é que fala? Pode dizer, virou um centro de reclamações, né? Já que não tem ouvidoria Itapeva, nós ouvimos e repassamos pro pessoal. Isso. Como é que vocês avaliam a utilidade do grupo, João? A gente avalia hoje que o grupo tem uma grande utilidade, haja vista o pessoal que entra para reclamar, para questionar, e principalmente a gente vê a utilidade do grupo ao saber que as autoridades municipais estão de olho no PDI. Então, muitas vezes, problemas corriqueiros, problemas que poderiam ser selecionados facilmente, eles são selecionados após uma reclamação no PDI, após isso chegar aos ouvidos das autoridades por meio do PDI, e então a gente acha que esse objetivo foi alcançado porque virou um meio de contato, como disse o TAC, o município ainda não tem ouvidoria, mas não só ouvidoria para reclamação, muitas vezes sugestões, muitas vezes elogios e também críticas são postadas, e quando as autoridades ficam sabendo disso, acho que dentro da possibilidade, dentro da compreensão deles, esses pedidos são atendidos. E só reforçando o que o TAC falou, muitas vezes a gente critica, mas é bem isso, a gente critica o homem público, a gente critica a tal secretaria que poderia ter trabalhado diferente, poderia ter feito melhor, mas nunca o pessoal. Então a gente sabe que a gente tenta diferenciar o homem público do cidadão comum. Você falou agora, João, sobre as autoridades, né, que eles pesquisam no PDI, né? O que está rolando? O PDI, desde quando ele passou dos 2.500, 3.000 membros, ele passou a ser, como é que fala? Policiado, né? Vamos colocar assim, nós somos policiados, né? Na Câmara, no Executivo, no Legislativo, eles nos acompanham, eles estão lá sempre ouvindo, né? Para quê? Para que eles possam, muita coisa não chega para eles, muitas coisas eles não sabem, muita coisa é problema quando a gente fala de assessoria, né? Quando você começa a inchar demais a máquina e você não tem qualidade, você tem quantidade. Então o PDI, de uma certa forma, serve para dar uma peneiradinha nisso aí, entendeu? Nesses problemas que a cidade tem, como o João colocou. Aí eles vão atrás da solução. Às vezes a solução não é bem aquela, mas é a que pode ser feita naquele momento, né? Então aí, isso é uma coisa importante. O PDI, na realidade, ele tem uma importância hoje tal que ele realmente atrai a atenção, né, das autoridades. Lógico, as estaduais já não estão tanto aí pra gente, mas as municipais nos acompanham bem de pertinho, nós temos certeza disso. Com toda certeza. E outra, né, a gente costuma dizer também que vocês servem muito como pauta, né? O que está acontecendo no PDI? Vamos lá, vamos ver o que está reclamando lá, vamos fazer isso. É claro que, né, para se era um dos objetivos do grupo, eu tenho certeza que vocês alcançaram. Porque realmente, não só pela credibilidade, mas também por essa imposição de regras, que infelizmente a gente tem que ter, não é, Takeuchi, não é, João? Sim. A gente tem que ter para a coisa poder funcionar. E assim, eu ia perguntar até das autoridades para vocês, né? Como é que eles aceitam isso? As reclamações, as críticas, sugestões, eles chegam a falar pessoalmente isso com vocês? Sim, falam. Alguns vereadores, alguns secretários participam ativamente do grupo. Inclusive, a gente sabe até qual vereador citar. Muitas vezes a gente entra, um membro reclama de determinado assunto. A gente sabe que ou aquela região, ou aquele assunto pode ser mais facilmente tratado com determinado vereador. A gente sabe quais, a gente cita lá, eles vêm, eles participam, eles dizem que vão resolver o problema, muitos deles voltam e dão uma resposta, positiva ou não, mas dão uma resposta. Alguns secretários estão sempre presentes. Quando a gente vai em sessão de Câmara, estão sempre comentando. Hoje, em quase toda a sessão de câmaras que tem um ou outro membro do PDI, são sempre lembrados na tribuna. Então, a gente sabe que as autoridades estão de olho, isso é muito legal. Para a gente, mais importante ainda,
para todos os membros, não só para os administradores do grupo, mas principalmente para os membros. Porque ele sabe que colocando ali uma reclamação ou uma dúvida, ela será solucionada, ou pelo menos chegará ao ouvido de quem possa resolver. Sabe que de uma certa maneira vocês estão fazendo um serviço de utilidade pública, né? Já pensaram nisso, né? Sim. Porque a gente tem que usar, eu sou dessa opinião, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Sim, tecnologia hoje em dia, ela tá assim, eu, na minha opinião, acho que o homem até perdeu meio que o controle da tecnologia, de tão rápida que ela tá andando. Então hoje vocês fazem um tipo de utilidade pública que acontece hoje uma coisa, já está na rede, o pessoal já está comentando, já chegou no ouvido de quem tinha que chegar, e o cara já está respondendo, isso em menos, às vezes, de uma hora. A tecnologia aproxima os distantes, né? Então, a gente costuma falar, um elogio e uma crítica junto, que a tecnologia, ela aproxima os distantes e afasta os próximos. Então, muitas vezes, tem alguém lá da Vila São Benedito, e um problema lá no Jardim Maringá, outro problema lá na Raia, e tudo chega ali no PDI, e as autoridades ficam sabendo em tempos mais ágeis. Então, realmente, a gente tenta usar isso. Essa é uma das ideias do grupo, e a gente vem atingindo esses objetivos. Agora eu quero ver aqui uma coisa com o Fio. Olha só, Fio, como é que vocês, administradores, conseguem zelar pela imparcialidade do grupo? Levando em conta que nós já falamos aqui que é normal que cada membro comente sempre seguindo seus ideais políticos partidários. Como é que é essa luta, esse zelo? Essa é uma situação um pouco mais complexa, né? Nós sempre frisamos o seguinte: nós temos que respeitar a opinião do outro, né? Sejam partidários desse ou daquele, não vamos citar partidos aqui, mas existe hoje praticamente existe uma polarização, né? Se a gente fosse analisar friamente, existe uma polarização, aqueles que são a favor e aqueles que são contra, né? Situação e oposição, mas às vezes no calor do momento eles acabam ultrapassando algumas coisas. Aí entra, né, a função dos administradores de apaziguar um pouco a coisa, botar, né, água fria na fervura. E isso mostra a imparcialidade dos administradores. Porque não importa se é de um lado ou de outro. Ultrapassou aquele limite, a gente vai, né? Agora, mais importante, gente, essa é uma coisa que a gente precisa frisar bem. O PDI não apoia ninguém. O PDI não tem candidato, tá? O PDI, ele é isento. Nós, administradores, nós somos isentos. Outra, vai haver campanha? Vai haver campanha, não tem jeito, nós somos um grupo político, vai ter nego lá que é pré-candidato, que é candidato, mas olha, nós estamos aqui publicamente falando, o PDI não tem candidatos, não tem pré-candidatos, isso pela credibilidade, né, que nós queremos dar ao grupo. Então essa isenção, essa imparcialidade mostra isso. O resto a gente não pode fazer, não podemos evitar que uma pessoa chegue lá e fale assim: eu sou pré-candidato. Eu só acho que essa pessoa que chega e fala assim: eu sou pré-candidato, ele está se queimando, porque nós estamos há 1 ano e meio de eleição, gente. Entendeu? Essa é uma bobagem, o tamanho de um bonde. Entendeu? Outra coisa, entre os administradores, é uma coisa muito importante que a gente precisa frisar. Então nós falamos que não temos candidatos, que se um dos administradores tiver a pretensão de ser candidato, ele tem que ter a hombridade e a honradez e falar assim: olha, gente, eu sou pré-candidato, eu não posso mais ser administrador, para ver exatamente, zelar pela imparcialidade do grupo. Então já fica bem claro, eu, o João, o Bolacha, o Geninho e o Luan não somos candidatos, gente. Desde o início da formação do grupo, o Bolacha, que é o Big Boss, que eu chamo, que na verdade foi quem foi lá, idealizou, criou a página e nos chamou para montar o grupo, ele teve esse cuidado, que na época, como eu falei, foi campanha municipal em 2012, então eu tinha um candidato que eu era favorável, o Luan tinha outro candidato que ele era favorável, e o Neto tinha outro candidato que era favorável, e o Bolacha teve esse cuidado de trazer uma pessoa de cada lado para montar um grupo imparcial. Porque a nossa crítica à página antiga era que ela só defendia um lado e não aceitava opiniões divergentes. Então o Bolacha teve esse cuidado e o grupo já foi montado assim. Inclusive hoje nós temos, o Takeuchi brincou com o Geninho é petista, temos lá gente que é anti-PT. Então a gente tenta manter essa imparcialidade na administração para que todos os membros respeitem a opinião dos outros. Eu tenho mais umas 2 perguntas para vocês. Vamos ver quem vai responder essa. Se vocês já tiveram ou sentiram alguma ameaça de boicote ou tentativa de desmoralizar o grupo? Tentar descaracterizar o grupo, tentar denegrir o grupo, a imagem do PDI, isso
diário praticamente, tá? Todos os dias a gente tem que apagar um incêndio, todos os dias a gente tem que brigar. Existem pessoas que nem percebem que estão sendo usadas por outras pessoas, acabam se manifestando e acabam pagando o pato. Funciona mais ou menos assim. Como eu não sei quem é que está lá atrás e ela não quer falar, então vai tu mesmo, entendeu? Não tem jeito. Bom, já tentaram tomar o PDI, né? Sim. Já tentaram tomar o PDI, gente. Como vocês assim não sabem. Tivemos um golpe de Estado. Uma tentativa de golpe de Estado. O pessoal gosta muito assim, tipo assim, quando uma pessoa posta alguma coisa e a gente vai contra a opinião dessa pessoa, a pessoa começa a falar assim, pô, mas isso aqui não é democrático? Fala assim, democracia é uma coisa, anarquia é outra totalmente diferente, né? Então a gente procura zelar pela democracia e não pela anarquia. E você, às vezes, dentro da democracia, você tem que ter um pulso firme. Você tem que ter atitude, porque senão vira bagunça, né? Então a pessoa tem que saber que quando vai lá pro aberto e o cara toma uma catracada, entendeu? É porque ele já foi advertido em box, ok? E se ele persistir, área. O que aconteceu? Quando da mudança de alguns administradores, né, tentaram articular e armar uma operação toda especial, né? Para tentar, na realidade, uma pessoa ser eleita para que ela pudesse entrar, porque o que acontece, gente? Precisa entender o seguinte, nós, como o João estava explicando, funciona mais ou menos assim, dos 5 administradores, um consegue excluir todos os outros, tá? E aí ele resolve excluir todo mundo e resolve apagar o grupo, acabou o PDI. Então, por isso que os administradores têm que ser pessoas idôneas, pessoas sérias e com um objetivo. Tem que ser louco, mas nem tanto, né, filho? É isso? Pero não muito, né? Mas então foi esse o golpe de Estado que tentaram dar? Tentaram apagar o PDI? Não posso afirmar, a gente não pode afirmar isso, entendeu? Mas que existia uma pretensão por trás disso, partidária, inclusive, por trás disso existia. Tá? Era assim, tipo assim, ó, uma revolução bolivariana aqui no PDI, como falha, né, mestre? Foi mais ou menos isso. Na troca de membros, durante uma eleição democrática, que é a que o grupo se propõe, houve membros tentando polemizar, criando atritos e tentando adicionar muita gente no último dia da eleição de membros. Dia da eleição de membros. O que aconteceu? Quando a gente percebeu isso, o Bolacha já foi direto, proibiu a entrada de membros até o final da eleição. Nada mais justo que pudesse escolher quem já participava do grupo. Aí houve revolta, houve agressões verbais, o Bolacha chegou, excluiu a pessoa que estava causando a rebelião, encerrou a eleição e foram escolhidos os dois novos membros que é o que a eleição se propunha. Além desse golpe de Estado, dessa tentativa de golpe de Estado que a gente teve, a gente tem comumente tentativas de causar polêmica, tentativa de desmoralizar. Então, o membro chega lá, posta alguma coisa polêmica, tem alguns comentários, é polêmico, então gera muita discussão. De repente, o próprio membro que postou vai lá e apaga. Dali 2 minutos ele vê, alguém apagou a minha postagem, esse grupo não é democrático. Então é assim, a gente sempre deixou muito claro que a gente não apaga nada e a gente não exclui nada sem informar primeiro o autor do post. Muitas vezes tem post ofensivo, a gente tem que tirar da página, afinal de contas nós somos responsáveis pela página. Mas a gente salienta que sempre avisa, comunica o autor primeiro. Então, esse tipo de desmoralização há sempre. E muita gente dá muito valor, superestima essa questão da exposição no PDI, e até acredito que foi por isso a tentativa de golpe de Estado, e quando na verdade o Bolacha tem uma frase bem interessante, que ser famoso no Facebook é como ser rico no banco imobiliário. Não tem muita vantagem na realidade, mas é bem isso. Então, hoje tem gente que encontra comigo na rua, você não é o João do PDI? E assim acontece muito, comigo, é com o Luan, é com o Geninho, porque são 7 mil membros, muitas pessoas que eu não conheço pessoalmente. Só que a gente tenta manter a originalidade do grupo, que é para discussão política. Todos nós lá gostamos de política, ou gostamos de gestão pública, eu particularmente sou mais pelo lado da gestão pública, e alguns membros estão preocupados com o que acontece na cidade, estão preocupados com o seu ambiente, e é para isso que o grupo propõe. E é o que a gente fala, se alguém quer usar o grupo como escada para ser eleito ou para ficar famoso, não vai ter muita vantagem. Não rola, né, João? Não rola. Gente, eu queria fazer uma pergunta que sai totalmente da história da política, tá? Eu sei que o PDI faz campanhas de Natal, campanhas para isso, campanhas para aquilo. Vamos falar do lado agora solidário,
do grupo, né? Como é que uma pessoa, parte de um membro isso? O membro pede, olha gente, vamos fazer uma campanha para ajudar tal pessoa, e aí vocês conversam entre si, e daí aceitam ou não, e daí como é que funciona isso? Bom, essa também é uma das funções do PDI. Nós trabalhamos essa parte social e solidária, né? Todo mundo aqui acredita em Deus, acredita na caridade, né? Então a gente busca, só que aquele negócio, a gente tenta triar também essas coisas, porque existem muitas pessoas que lançam algumas coisas, né, que não se sustentam depois, né? Alguns pedidos, preciso disso, preciso daquilo, mas entendeu? Que não é bem aquela a área que a gente gosta de trabalhar dentro do PDI, né? A gente busca aquelas pessoas que realmente têm essa necessidade, a gente vai atrás, nada é aleatório. Isso é uma coisa importante, porque senão, imagina só, né? Ia virar uma bagunça. Então o que acontece? Às vezes vão lá, teve trigêmeos, é uma pessoa, uma mãe sem condições financeiras alguma, só que teve trigêmeos, tem problema, ganha salário mínimo, agora não está podendo trabalhar, o marido é servente de pedreiro, nós vamos averiguar essa história. Uma vez confirmada isso, aí cria-se dentro do grupo, né, a captação dos recursos, das necessidades. Mas a gente pode ver, normalmente quando acontece isso de ser criança, recém-nascido, com necessidades, pode ver, normalmente é fralda, é leite, né, são essas coisas que a gente busca, entendeu? Não são outras coisas de valores, não são coisas supérfluas, são coisas de primeira necessidade. Só reforçando essa questão do social, a gente tenta, né, apesar de estar ali na tela do computador sempre brigando e discutindo, dando palpite, a gente tenta fazer algo fora do computador também, e é isso que a gente pede. Inclusive, a gente está sempre lá com essas campanhas, salientando bem, porque a gente cobra muito das autoridades, mas acho que a sociedade também tem um papel importante na melhoria do município, na melhoria do ambiente onde ela está inserida. Então, eu acho que é esse meio campo que a gente tenta fazer, que o PDI se propôs, a gente vai continuar fazendo e lutando sempre pela credibilidade do grupo, porque ela é o ponto principal. O dia que o grupo perder a credibilidade, que eu usar o grupo para um propósito pessoal, ou que o TAC levar o grupo para um lado que interessa a ele pessoalmente, o grupo perde essa credibilidade e automaticamente ele vai se desfazendo. Então a gente tenta manter a função do grupo, que é público, cuidar da coletividade e não do interesse de cada um. Isso não perde o sentido, né, João? Não perde o sentido de grupo. E você, Takeuchi, fala aí as suas considerações finais. Nas considerações finais, eu só queria deixar uma coisa bem clara, né? Quando algum comentário parte dos administradores, né, nós não somos vazios nas críticas que nós fazemos, nós temos ela fundamentada. E por isso que muitas vezes, quando a gente comenta alguma coisa, praticamente a pessoa para quem é direcionada a crítica, ela não questiona. Não questiona porque nós temos, né, subsídios suficientes e provas suficientes para mostrar que aquele negócio, a gente vai fazer a crítica, mas não vai abrir o que nós temos, é lógico, né? Mas a pessoa sabe, ela recebe o recado. Muitas vezes aconteceram embates de secretários, né, discutindo uma questão ou outra. E aí sim, aí chegou o ponto de ter que mandar para o cara inbox, né, a matrícula de um imóvel, dizendo assim, não saiu a verba por causa disso, filho. Não, mas você está errado. Publicamente ele fala errado, mas lá ele acaba acatando a crítica. Então o que acontece? E isso é muito comum, muito corriqueiro. Então quando a gente coloca alguma coisa, é fundamentado, como administrador. Ok? Como pessoa, eu posso falar qualquer besteira de vez em quando. Uma cutucadinha, eu sou um membro como o outro. As pessoas precisam. E é difícil, por isso que a gente fala, como administrador do grupo, a gente. Né, essa é a minha opinião pessoal. Então são duas coisas distintas. Só finalizando, Eliana, baseado nessa opinião do TAC, o que ajuda a engrandecer o PDI é isso. Temos gente especializada em economia, que está lá sempre dando opiniões sobre a economia, seja do país ou seja do município. Nós temos ex-funcionários, nós temos outros gestores. Então, o que torna o PDI interessante para a aprendizagem, inclusive, é isso. São várias opiniões e de pessoas bem gabaritadas, bem capacitadas para isso. E vários assuntos também, E vários né, assuntos. Bacana. Fala aí. Eu queria só fazer mais uma colocação, que dentro das regras existia uma outra, o João falando agora, eu me recordei dela. E essa é muito importante, gente, porque é uma questão de educação, tá? É uma questão de
de respeito ao próximo, porque muitas pessoas não têm a cultura que alguns têm. Então usar termo difícil, sabe, palavra complicada, esse negócio não engrandece ninguém. E às vezes, mas inibem algumas pessoas de emitir a sua opinião. Como a gente fala, nós somos 7 mil, mas não são todos que participam abertamente, né? Tá lá às vezes só no clicadinho, né, curtir, etc e tal. Mas tem receio de ser, como é que eu posso, rechaçado, rebatido com comentários assim pouco construtivos, né? Isso já aconteceu muito, né? Tentando, por exemplo, denegrir o português da pessoa. Ora, as bolas, gente, nem todo mundo teve acesso à cultura, né? Nem todo mundo tem acesso à cultura. Nem todo mundo tem acesso à educação, são pessoas simples, pessoas às vezes que vêm do sítio, pessoas que não tiveram a mesma, como é que eu posso dizer, oportunidade que nós tivemos. Então isso que a gente preza muito. Tanto é que nós criamos uma regra. Os professores do PDI não critiquem os alunos, né? Os alunos que não aprenderam a ler e escrever. Nós temos muitas pessoas lá que vão buscar dentro da pesquisa, dentro da própria net, sabe, coisas para colocar, né? A gente fala, são os dicionários ambulantes do PDI, né? Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? E chegam lá, sabe, querendo diminuir as outras pessoas. Nós não admitimos isso, gente. Então, se você, dentro da sua linguagem, do seu conhecimento, pô, posta lá sim, entendeu? Vai lá, vai participar. É teu direito, é democrático, você tem que ir lá, tem que questionar, tem que brigar, e não importa o português. E se alguém te criticar, nosso inbox está aberto, vai lá, porque esse é motivo de exclusão, hein, gente? Crítica aos erros de português é motivo de exclusão, exceto se, né, porque existem muitos, né, educadores, pessoas que se intitulam educadores, mas ainda não aprenderam a escrever. A gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro, né? É muito bom, né? A gente gosta de falar, né? Bom, eu agradeço a vocês a presença, acho que, né, vai servir para muita gente aí, primeiro para esclarecer qual é o objetivo do PDI, né? Então eu queria agradecer, né, a vocês dois e desejar sucesso aí na empreitada de vocês, porque eu sei que vocês fazem um trabalho, primeiro, não é remunerado, segundo, é um trabalho que é prazeroso, eu sei que vocês gostam disso que vocês fazem, que vocês têm muito sucesso e que a coisa cresça cada vez mais, principalmente nessa coisa de abrir a roda, né? Deixa todo mundo entrar, porque na verdade, se o grupo chama Política Democrática de Itapeva, vamos fazer a democracia, né, crescer nisso aí, não é isso, João? Esse é importante. Mais alguma coisa? Não, só queria agradecer a oportunidade da gente poder expor algumas coisas em relação ao grupo. Como eu disse, muita gente vem falar do grupo. Eu ouço do grupo em Ribeirão Branco, eu ouço do grupo em Itararé. Outro dia eu estava em Apiaí, tinha gente falando do grupo do PDI, e a gente recebe pedido para entrar no grupo de pessoas de outros municípios. Então é interessante a gente poder ter esse espaço para expor os objetivos do grupo, para que serve o PDI, e é isso, e alertar principalmente os nossos mais de 7 mil membros, que, como disse o TAC, está aberto, vão postar, vamos falar, vamos reclamar, vamos elogiar, vamos questionar, que muitas vezes a gente não sabe uma particularidade de um canto de Itapeva, mas você vai lá, você põe, você reclama, e a gente tenta, na medida do possível, fazer pelo menos com que essa solicitação, esse elogio, essa crítica, chegue ao responsável. E independente da postagem, se ela é mais culta ou se ela é mais coloquial, o importante é se fazer ser entendido. Tudo bem. Está aí bem fundamentado, né, a existência do PDI, que o PDI veio para ficar, tá? Que está aberto às autoridades para quando quiser esse contato mais próximo com o cidadão, né? E o cidadão que tente se aproximar da prefeitura, porque não adianta aquele negócio, não. Aliás, o administrador tem muito... manda lá na prefeitura, vai lá na secretaria, vai lá na Câmara. Não, gente. Poxa vida, por que o cara precisa pegar um ônibus, às vezes, andar aí, sei lá quantos, gastar dinheiro para um simples questionamento? Responde o cara. Fica muito mais fácil, nós estamos ali para isso. Se a resposta... Só que aquele negócio, não prometa que não vai cumprir, porque daí cai no PDI. Até rimou, muito bem. Bom, gente, obrigada então, Deus abençoe vocês dois, bom trabalho para todo mundo, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar que tá na hora. Tá na hora. O administrador tem muito... manda lá na prefeitura, vai lá na secretaria, vai lá na Câmara. Não, gente. Poxa vida, por que o cara precisa pegar um ônibus, às vezes, andar aí, sei lá quantos, gastar dinheiro para um simples questionamento? Responde o cara.
Fica muito mais fácil, nós estamos ali para isso. Se a resposta... Só que é aquele negócio, não prometa que não vai cumprir, porque daí cai no PDI. Até rimou. Até rimou, muito bem. Bom, gente, obrigada então. Deus abençoe vocês dois. Bom trabalho para todo mundo. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar que tá na hora. Tá na hora. Você ouviu Sudoeste em Pauta. E amanhã, ao meio-dia, confira a entrevista com André Araújo, presidente do Lar Vicentino de Itapeva. Cristal.